Bom dia, irmãos. Espero que você tenha passado uma ótima semana e tenha desfrutado das ricas bênçãos do Senhor. E hoje nós estamos aqui para mais uma vez, em família, como igreja, adorarmos a Deus e cultuarmos o seu santo e precioso nome. Quero convidar você a baixar sua cabeça e orar juntamente comigo. Oremos. Querido Pai, mais uma vez nos alegramos pela bênção deste momento em que a tua igreja pode se reunir para te adorar e te cultuar. A oportunidade que nós temos também de ouvir a tua palavra, de meditar nos teus ensinos e de termos a Deus a ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos transformando, nos moldando, nos fazendo mais próximos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agora convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Isaías capítulo 6. Fala sobre a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano, Isaías 6, versículos 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este versículo 8 é o versículo tema nesse mês de conferência. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Missões, por que não eu? Você já parou para pensar o que Deus tem para a sua vida no que concerne a este tema tão importante, que é levar o Evangelho aos perdidos? Medite sobre isso. Missões, por que não eu? Que Deus te abençoe, que tenhamos um culto ricamente abençoador para esta manhã.
Então, irmãos, quero lembrar-lhes de algumas comunicações. Eu tenho sentido falta de vários irmãos na nossa reunião de oração. Eu sei que muitos irmãos poderiam estar conosco. É só você acessar o link, ele é encaminhado semanalmente, terça ou quarta-feira. Se você tem internet, não há por que você não participar do nosso culto de oração. Participe, faça um esforço. Vamos nos rever na quarta-feira e vamos orar uns pelos outros. Queremos lembrar também que este é o mês de renovação do Promessa de Fé. Que você esteja em oração, colocando diante de Deus qual o valor que você vai dedicar por um ano neste programa Promessa de Fé. O nosso desafio é que a nossa contribuição possa aumentar, a fim de que possamos, quem sabe, incluir um ou outro missionário a mais na nossa lista de missionários. Também estamos levantando ofertas em mantimentos. Você pode trazer no culto presencial aos domingos a partir das 6 horas da tarde, ou você pode deixar aqui na segunda ou sexta-feira com a irmã Lúcia, a secretária da nossa igreja. E também estamos levantando guloseimas para nós ofertarmos para as crianças. Uma bala, um chocolate, uma bolacha, um biscoito, um pacote de pipoca doce, enfim. O que Deus colocar no seu coração, oferte para a cesta de guloseimas das crianças, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais. Olá, irmãos, graça e paz a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de vocês. Hoje eu venho aqui, amados, para poder falar da EBD, Escola Bíblica Dominical, o quanto ela tem sido importante na minha vida e o quanto ela tem sido edificante para o meu crescimento espiritual, amados. Eu vou resumir em poucas palavras para o vídeo não ficar tão longo, porque é tantas bênçãos que se eu for ficar aqui falando, é horas e horas e horas e horas de vídeo. E aí vocês iam ficar até cansados. Bom, mas enfim, irmãos, quando eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, eu era um bebezinho. Hoje sou um adolescente, olha que bênção. Tenho muito que aprender ainda, estou aprendendo, graças a Deus. Irmãos, hoje eu tenho conteúdo para poder falar do amor de Cristo para o meu companheiro de trabalho. Para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, hoje eu posso falar, porque eu tenho conhecimento, hoje eu sei o quanto Deus me ama, o quanto Jesus Cristo me ama e o quanto Ele pode amar a quem não conhece a Ele ainda. Então, amados, a Escola Bíblica Dominical tem me ajudado muito, muito. Não só no meu crescimento espiritual, mas no meu desenvolver das palavras, no meu tratamento com a minha família, tratamento com os meus colegas de trabalho, a respeitar. Então, amados, é muito importante. Eu tenho crescido muito na Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus em primeiro lugar, claro. Em segundo lugar, eu agradeço muito aos professores que dedicam o seu tempo para preparar maravilhosas aulas muito boas que passam para a gente sobre a palavra de Deus, seus ensinamentos. E eu tenho muita gratidão por cada professor. Eu tenho perdido algumas aulas, mas estou retomando e não vou parar mais, com a graça de Deus. É isso aí, amados. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os professores. Deus abençoe o pastor, a irmã Rosíris e seus familiares. Deus abençoe todo mundo. Amém. Bom dia, hoje se comemora o Dia Nacional da EBD e eu quero começar primeiramente dando os parabéns aos professores que têm dedicado o seu tempo para nos ensinar. E falar como é difícil fazer uma gravação, gente. Acho que eu apaguei e deletei umas 20 vezes a mensagem. Eu quero dizer que para mim é muito importante, porque antes eu não tinha muito conhecimento da palavra do Senhor
ler a Bíblia não é muito fácil e com os ensinos que a gente tem aprendido todos os domingos, facilitou o meu entendimento. Em momentos de ansiedade, de tristeza, angústia mesmo, a palavra do Senhor me ajudou. E eu dou graças a Deus porque na Igreja Batista de Rio Bonito ainda se preza esse momento de aprendizado. Muito obrigada a cada professor, obrigado pastor Alfredo por permitir e insistir que esse ministério ainda permaneça na nossa igreja. Deus criou, é bom, muito, 1 Timóteo 4:4. Tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4. 1 Timóteo 4:4. Tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4. Tudo o que Deus criou é bom, e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com oração de agradecimento. 1 Timóteo 4:4. Marinha, tudo bem com vocês? Então, Eu sou a Sara. eu sou a Marena. Estamos aqui para falar o Versículo. tudo. Que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4. 4. Falou, galerinha! Queridos, a nossa igreja tem sido muito abençoada pela Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Deus pelos professores que nós temos, desde o departamento infantil até a classe dos adultos. São professores dedicados, são professores estudiosos, aplicados, que têm dado o melhor de si para poder transmitir a palavra de Deus aos seus alunos. Então nós louvamos a Deus, porque a nossa igreja valoriza a Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos agradecer a Deus neste momento pela nossa escola e também agradecer pelos professores que Deus tem colocado nesta igreja para nos ensinar a palavra de Deus. Oremos. Mais uma vez, Pai, não temos palavras para agradecer ao Senhor pelos obreiros que a nossa igreja tem, pelos professores da Escola Bíblica Dominical, desde o maternal até as classes dos adultos. São pessoas dedicadas, pessoas que amam o que fazem, pessoas que se aplicam em estudar a palavra de Deus e procuram transmiti-la de forma eficaz, de maneira que os alunos possam aprender e praticar os ensinos da Tua palavra. Agradecemos a Deus pela superintendência da Escola Dominical, pelos temas que tem colocado para nós aprendermos nestas classes, e temos sido muito enriquecidos pela nossa escola. Muito obrigado. Abençoe cada professor e abençoe cada aluno que tem se aplicado em aprender e praticar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, de poder ministrar a palavra do Senhor, de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, de expor as Escrituras. Mas antes de nós fazermos isso, de a gente participar desse momento de louvor e agradecimentos ao nosso Deus, de engrandecer o nome dele, de cultuar o nome dele através aí da pregação, eu quero agradecê-los pela sua participação, pela participação dos irmãos em nosso ministério, que não é nosso, da minha família ou da aba, é seu também, você faz parte disso e nós somos muito gratos a Deus, porque através dessas ofertas nós temos sentido o amor, o carinho, a confiança dos irmãos em poder estar conosco e juntos propagarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já dizer que, apesar da pandemia, apesar das paralisações, o ministério sim diminuiu o seu tempo, os trabalhos diminuíram um pouco, mas nós continuamos, né, fazendo as aulas com os alunos online, propagando o evangelho através dos nossos devocionais também com eles online. E também dizer que até mesmo a pandemia nos trouxe oportunidades que nós não tínhamos antes, né? De podermos ter um relacionamento até mais próximo com alguns deles e até com seus familiares. Então, apesar da pandemia, nós ainda continuamos a trabalhar, né? Expressando o amor do Senhor Jesus por essas famílias, através de algumas cestas básicas, através de um contato um pouco mais pessoal e trabalhando com essas pessoas, tá bom? Então, nós somos eternamente gratos aos irmãos por tudo que tem feito para nós e para o reino de Deus, né? Eu sei que vocês não fazem apenas por nós, pela nossa família, mas vocês fazem isso por amor a Jesus. Então, nós somos gratos por isso, tá bom? Então, nós vamos então para o nosso devocional. Bem, vamos lá então? Vamos meditar na palavra do Senhor? Então vamos lá. No livro O Custo do Discipulado, um livro fantástico do pastor Jonas Madureira, ele faz uma citação, olha que legal, ele faz uma citação de um teólogo católico, mas é que ele escreveu um livro muito bacana chamado Um Judeu Marginal. E nesse livro, John Mayer, que é o escritor desse livro, Um Judeu Marginal, esse padre e teólogo católico, ele faz aí uma pesquisa histórica sobre a pessoa de Jesus. E então ele classifica os seguidores de Jesus em 3 círculos concêntricos, assim como você está vendo aí na tela. No primeiro círculo, o último círculo, o círculo da multidão, esse círculo mais distante do centro, ele classifica como o grupo das multidões. É o grupo que seguia Jesus apenas no sentido físico. O segundo círculo, esse círculo mais intermediário, é referente aos discípulos chamados por Jesus para segui-lo, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E no terceiro círculo, esse círculo mais próximo de Jesus, é um grupo então especial. Um grupo de 12 homens que não apenas eram discípulos de Jesus, mas que formavam com ele um círculo íntimo em torno, na verdade, de Jesus. Se nós pensarmos e vermos a conclusão que Meyer nos leva, é que os seguidores de Jesus eram formados por grupos muito distintos, indo de multidões curiosas, apenas pessoas que eram curiosas, sabendo o que está acontecendo, que grande multidão é essa, deixa eu ir ver também, né? Assim como acontece alguma coisa na sua rua, e passa lá e você não sabe o que é, você está olhando, né? Aquela curiosidade. Então, pessoas começaram a ser atraídas pela curiosidade atrás de Jesus. Mas também passava por simpatizantes. Pessoas que eram simpatizantes da mensagem de Jesus paravam para dizer, esse cara está dizendo algo interessante, deixa eu ouvi-lo. E então passava também, e aí então passa por esse grupo de pessoas apenas curiosas, passa então por grupo de pessoas simpatizantes da mensagem de Jesus, mas também chegava até pessoas altamente comprometidas com ele.
A pergunta normalmente que nós fazemos já é qual? Em qual grupo você se encaixa? Mas não responde agora. Para um pouquinho. Vamos pensar um pouco mais sobre em qual grupo você pode estar participando. Como podemos então responder algumas perguntas como essa, por exemplo, em qual grupo desse eu me classifico? Para tanto, nós vamos ler Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 ao versículo 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Como nós podemos ver nesse texto, Jesus tinha muitos seguidores. Mas será que todos eram discípulos de Jesus? Bem, a resposta é óbvia. Né? Nós podemos perceber que Jesus faz alguns questionamentos e coloca faz uma linha divisória de quem pode ser e quem não pode ser o seu discípulo. Jesus coloca aqui alguns parâmetros para ser o seu discípulo. Então, a resposta para essa pergunta, será que todos eram seguidores e discípulos de Jesus? A resposta é óbvia, não, não eram. Então, vamos fechar as nossas Bíblias e vamos para casa. Não, vamos pensar mais um pouco. Por que mesmo essa pergunta, tendo uma resposta tão óbvia, merece ser respondida com um pouco mais de cautela? Porque talvez muitas pessoas tenham se enganado em relação à sua condição. Digo isso porque o interesse pelo o que Jesus pode fazer, ou a curiosidade por saber quem ele foi, ou ainda uma simpatia por sua mensagem, né, de amor, muitos são simpatizantes até hoje. Talvez sua simpatia pela sua altruísta, né, não dá a essas pessoas o direito de ser chamado discípulo de Jesus, segundo esse texto. Não adianta você apenas ser um curioso sobre a vida de Jesus. Não adianta você apenas ser um simpatizante, gostar da mensagem que Jesus traz, um bom exemplo, uma boa mensagem, algo que nos traz reflexão. Isso não é suficiente, segundo Jesus. Nós vamos analisar, então, o que o texto pode nos trazer para responder essas nossas perguntas de uma forma um pouco mais detida, um pouco mais cautelosa. Então, tendo isso em vista, lendo esse texto, a pergunta que nós temos é: o que é então ser um discípulo de Jesus? Ou como eu posso me tornar um discípulo de Jesus? Talvez você ainda não seja. Mas acho que a pergunta para um discípulo já de Jesus é, de fato, o que é ser um discípulo de Jesus? No texto em questão, Jesus vai nos mostrar como ser um verdadeiro discípulo dele. Para tanto, o próprio Jesus então vai estabelecer os critérios, vai colocar uma divisória, uma linha divisória entre aqueles que de fato podem ser e são seus discípulos e aqueles que não são e que não podem ser os seus discípulos. Nós podemos raciocinar isso pelo fato de Jesus repetir várias vezes: não pode ser meu discípulo. Quem não fizer as coisas que Jesus disse aqui, não pode ser seu discípulo. E eu vejo aqui uma primeira coisa que é necessário
para ser discípulo de Jesus? A primeira coisa, para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, talvez você já está na igreja há muitos anos e talvez você ainda não seja um discípulo de Jesus. A primeira coisa que Jesus nos diz aqui é que para ser o seu discípulo, primeira coisa, nós devemos analisar com cuidado o custo de seguir Jesus. Dos versículos 28 a 33, Jesus nos mostra aqui duas pequenas histórias, né? Para dar um exemplo do que ele está querendo dizer. Olha, você realmente quer ser meu discípulo? Olha, pensa bem. Você tem condição de construir uma torre e terminá-la? Ou você vai ser envergonhado porque você começou e não pôde continuar? Um rei não vai à guerra sem antes calcular se ele vai com 1.000 ou com 10.000 soldados para vencer aquela guerra, ou se ele não tem condição de ir naquela guerra, ele vai mandar uma comitiva pedindo acordos de paz. Jesus nos chama a pensar se nós temos condição para segui-lo. Será que eu posso arcar com esse custo tão alto de seguir a Jesus? Então nós perguntamos, quais são esses custos? Qual é o custo de seguir a Jesus? O primeiro custo de seguir a Jesus é sair. O primeiro custo de seguir a Jesus é sair da grande multidão. Roberto, mas por quê? Por que isso é um custo? Porque sair da grande multidão é um custo. Porque sair da grande multidão exige de você sair do conforto, sair do anonimato. Porque a grande multidão não tem um rosto, não tem um RG. A grande multidão não tem uma cara. Ela é apenas uma grande multidão. E lá você se acomoda, vive no conforto de estar no meio da grande multidão e de não ser reconhecido. Jesus nos chama para sairmos da grande multidão e colocarmos nossa cara, o nosso rosto em vista. Isso vai nos tirar o conforto, vai nos tirar do anonimato, vai nos tirar a nossa neutralidade, porque muitos andam no meio da multidão, não, eu sou cristão, mas olha, aborto, não sei, vai ter questões difíceis, onde o cristão precisa se posicionar, e com Jesus não há neutralidade. Não há neutralidade. Ou você está com Cristo, ou você está com o mundo. Não tem jeito. Não adianta você querer ser amigo dos dois. Não adianta você querer ser amigo do mundo e amigo de Deus. Tiago 4,4 vai dizer isso. 1 João 3,13 vai dizer isso. João 15,20 vai dizer isso. Que seguir a Jesus é ser inimigo do mundo. Não dá para ficar na neutralidade. Ou você está com Cristo, ou você está com o mundo. Não tem como. Então, o custo de seguir a Jesus é sair da multidão. Então, sair da multidão vai nos custar sair do conforto, sair da neutralidade, sair também da isenção das responsabilidades. Porque no meio da multidão, talvez você não seja responsabilizado por algumas coisas. Você já viu em alguns... quando está tendo algumas manifestações, está tendo aquela grande multidão e eles fazem aquela arruaça toda, é difícil identificar as pessoas. E elas não são punidas e responsabilizadas. Jesus então nos chama para sair da grande multidão, meu querido. Para assumirmos uma responsabilidade. Ou seja, isso significa ser comprometido com Cristo e com o seu reino. Sair da grande multidão, então, significa perder o nosso conforto, sair da neutralidade, sair da isenção das responsabilidades, assumir um compromisso com Cristo, estar comprometido com Ele e com o seu reino. Você também assume um risco de vida por Jesus. Por que eu digo isso? Porque o versículo 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Bem, talvez no Brasil hoje você não seja perseguido e morto porque você é um cristão. Mas para aqueles primeiros cristãos,
os primeiros discípulos de Jesus, aqueles que viram Jesus ser crucificado, seguir a Jesus era a certeza de que o fim da vida deles seria, se não igual de Cristo, ao menos semelhante. Então, quando Jesus disse isso para os seus primeiros discípulos, aqueles que ouviram de primeira mão Jesus dizendo: olha, se vocês não tomarem a tua cruz e não me seguir, vocês não são dignos de serem meus discípulos, vocês não podem ser meus discípulos. Essas palavras de Jesus apareceram como uma imagem na frente deles, porque alguns historiadores dizem que Roma espalhava cruzes nas ruas. As pessoas podiam ver a horripilante verdade sobre a cruz, de como as pessoas eram torturadas e mortas. Então, para aqueles discípulos, quando Jesus disse isso, eles sabiam: se eu seguir o Mestre, é possível que eu termine em uma dessas cruzes. Mas para aqueles outros discípulos que estariam, por exemplo, lendo aqui o Evangelho de Lucas, eles não viram Jesus ser crucificado. Então, o que isso significava para eles? Eles poderiam ser rejeitados, isso significa que eles poderiam ser rejeitados, desprezados e humilhados. Será que nós temos a condição, será que nós somos, na verdade, discípulos como esses foram? A pessoa que carregava uma cruz naqueles tempos, ela havia sido banida da sociedade. Ela era considerada uma ameaça e, portanto, precisava ser exterminada. Eu quero dizer com isso, meu irmão, é que muitos têm buscado ressignificar o Evangelho, porque não estão dispostos a arcar com o custo de seguir a Jesus. Muitos têm moldado uma cruz que não pesa, uma cruz nas suas próprias dimensões de tamanho e de peso. Uma cruz nos nossos próprios moldes, é isso que muitos querem fazer. Uma cruz que não humilha, que não nos envergonha, que não traz o desprezo dos outros por nós, ou o desprezo dos outros contra nós. E não pode ser assim. Jesus diz que não pode ser assim. A cruz que devemos carregar, então, é a cruz nos moldes de Jesus. Não há outro jeito. Seguir a Jesus a não ser arcar com esse custo de seguir a Jesus. Você está preparado para isso? Será que você, de fato, atendeu esse chamado? É para pensar. Eu quero dar aqui um pequeno testemunho. Uma das jovens que passou aqui pela Casa Boas Novas, ela ouviu o Evangelho, ela se interessou pelo Evangelho, ela começou a ser simpatizante do Evangelho, mas ela disse: olha, eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, mas se eu começar a abraçar essa fé, se eu seguir de fato Jesus, o que pode acontecer comigo? E sentando com ela e conversando junto com o outro missionário, nós dizemos para ela: olha, talvez a sua família não olhe mais na tua cara. E nós dizemos isso porque a família dela era extremamente católica, católica mesmo, católica de verdade. Nós conhecíamos essa família, nós conhecemos até hoje. Nós dissemos para ela: olha, sua família talvez te rejeite, é possível. Olha, talvez os seus amigos vão olhar para sua cara: mais uma crente, olha lá, vão tirar um sarro de você. Talvez todos eles se afastem de você. É possível que você perca os seus amigos, é possível que você perca os seus familiares e seja taxado de louco. Ela pensou e disse: então eu não quero. Eu não quero porque eu não tenho condição de fazer isso. E essa garota até hoje está vivendo a sua própria vida do jeito que ela quis viver. Mas eu estou contando isso porque ela foi muito mais sincera do que muitos outros que se dizem cristãos. Ela foi sincera com a sua consciência. Nós ficamos tristes e ficamos angustiados pela vida dela. Mas será que você teria a mesma coragem de dizer isso hoje? Ou realmente você tem coragem de pagar o preço por Jesus? Por andar com Jesus? Por viver o Evangelho de fato? Não de moldar uma cruz segundo a sua vontade, mas segundo os moldes que Jesus já preparou. Talvez os sofrimentos que estão vindo na sua vida, e se esses sofrimentos são por causa do Evangelho e você tem suportado, parabéns. Deus está provando a tua fé. De fato, a cruz é um símbolo do amor de Deus por nós. Isso é um fato, é verdade.
A cruz é um símbolo do amor de Deus, né? Já disse alguém, eu não me lembro agora o nome, mas se você quer saber o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Porque lá você vai ver a maior expressão de amor por nós. Mas tem um outro lado. A cruz nos mostra também um outro lado que é tão verdade quanto o amor de Deus. A cruz é o símbolo de quão terrível é o nosso pecado. Então, você quer saber a realidade do pecado? Vá à cruz de Cristo e veja a horripilante realidade sobre o pecado. E tomar a nossa cruz, então, significa morrermos para nós mesmos. Jesus nos convida a analisarmos: vocês têm condição de morrer para vocês mesmos? Você tem condição de me seguir e ir ao Calvário e morrer, tomar a tua cruz, morrer para você mesmo? Seguir a Jesus, então, terminando esse ponto da análise do custo de seguir a Jesus, seguir a Jesus como seu discípulo requer que avaliemos se podemos nos dispor a sofrer por amor a Ele. Sair do meio da multidão, então, significa ouvir a voz de Cristo e obedecê-lo como Senhor e segui-lo até o fim, mesmo que isso te leve, que isso me leve às maiores dores, às piores dores. Depois de analisarmos se temos condição de seguir a Jesus, fazermos as contas, vermos se nós podemos arcar com o primeiro custo, que é sair da grande multidão, sair do meio da grande multidão, ou sair da multidão para seguir a Jesus, Jesus nos convida a arcarmos com outro custo. O outro custo é submeter todos os nossos amores a Jesus. Todos os nossos amores a Jesus. Nós sabemos que há diversos tipos de amor. Nós não amamos os nossos filhos como, por exemplo, nós amamos o nosso animal de estimação. O amor a um filho é diferente a um animal de estimação. O amor que eu tenho pela minha esposa é diferente do amor que eu tenho pelas minhas filhas. Me parece que muitas pessoas têm se equivocado em seus amores. Se você assistiu aquele filme O Náufrago, com Tom Hanks, nós vemos que ele sozinho ali, sem ninguém, acha uma bola, tá com um pouco de sangue, então ele coloca um rosto naquela bola e chama de Wilson. E quando o Wilson se perde no mar e ele não encontra mais o Wilson, que é aquela bola, ele então fica extremamente angustiado. Ele tinha colocado um amor tão grande naquela bola, que o Wilson era uma pessoa. Talvez muitos amam a Deus de uma forma totalmente equivocada. Pois talvez estejam amando a Deus como um pedaço de pau, ou como um barro em forma humana, ou um pedaço de metal. Talvez Deus para muitos é só mais alguma coisa na minha estante, ou mais alguma coisa a ser amada. Mas uma pessoa que vai disputar o meu amor. Jesus, nessa passagem que nós lemos de Lucas 14, vai deixar muito claro que para ser um discípulo dele é necessário subjugar todos esses tipos de amores ao amor a ele. O amor a Cristo, e tão somente a Cristo, deve ter primazia. Deve ocupar o lugar mais alto da sua vida. O amor a Cristo deve ser inigualável, incomparável, deve ser único, sem igual. Quais são esses amores, então, que Jesus nos pede que submetamos ao amor a Ele? Quais são esses amores que Jesus vai dizer no texto para submetermos ao amor a Ele e amarmos por quem Ele é? Ele é Deus. O amor a Ele deve estar acima de todas as coisas. E sem a submissão, ou sem submeter esses amores ao amor a Ele, colocando Ele como um amor inigualável, não dá para ser seu discípulo.
E Jesus, ele pega pesado. Jesus não vai dizer para nós, olha, você, para ser meu discípulo, você tem que me amar mais que o seu cachorrinho. Jesus não vai dizer, olha, você tem que me amar mais do que seu videogame, por exemplo. Ou mais do que a novela da Globo. Jesus não vai dizer isso. Jesus vai colocar os amores mais elevados da nossa vida a serem submetidos ao amor a Ele em primeiro lugar. Jesus vai falar do amor à família. Se você não amar a mim mais do que sua própria família, mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seus irmãos, mais do que suas irmãs, se você não amar a mim mais do que a eles, você não pode ser meu discípulo. Você não pode. E aqui Jesus não está indo contra o 5º mandamento, honrarás, né, teu pai e tua mãe. Jesus não está indo contra. Jesus está colocando o amor à família no lugar correto. Jesus está fazendo com que você não distorça o amor que você tem pela sua família a ponto de colocá-los num amor divino, divinizar a sua família. Não, Jesus está fazendo com que você coloque o amor à sua família no lugar correto. É isso que Jesus está dizendo. Jesus vai dizer também, no versículo 26b até o 27, que se nós não o amarmos mais do que a nós mesmos, nós não podemos ser seu discípulo. E nós somos amados de nós mesmos. Como nós amamos a nós mesmos. Como eu posso provar que eu amo a Jesus mais do que a mim mesmo? Como eu posso provar isso? A resposta é muito simples, se você lembra do 2º mandamento, é amando o meu próximo, como a mim mesmo. Mas parece que Jesus vai dizer que nós devemos amar num novo padrão. Nós não devemos mais amar o próximo como a nós mesmos. Jesus vai dizer que agora tem um novo mandamento. Devemos amar o próximo como Jesus amou. E para amar o próximo como Jesus amou, nós devemos morrer para nós mesmos. Porque nós não queremos amar o próximo como Jesus amou. Perdoá-los por questões, por pecados terríveis que eles cometeram contra nós. Mas Jesus diz que se você não o amá-lo mais do que a si mesmo, você não pode ser seu discípulo. E você demonstra isso amando o próximo como Jesus te amou. Jesus vai lá no versículo 33, que você não pode ser um discípulo dele se você não também submeter o amor às coisas ao amor a ele. Muitos de nós, talvez, não sei você que está ouvindo essa mensagem, talvez você possua muitos bens. Talvez você possua muitas coisas, mas os bens que você possui não fazem de você quem você é. Talvez mostrem e definam muitas das suas características. E Jesus está dizendo, ame a mim mais do que as coisas que você possui. Submeta o amor às coisas que você possui, ao amor a mim. Eu tenho primazia. O meu amor é inigualável. O amor a mim deve ser inigualável. O amor a Jesus como Deus distingue os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos, pois devemos amar a Jesus como Deus, ou seja, acima da família, acima de tudo que possuímos e acima de nós mesmos. Somente dessa forma amaremos a nossa família com o amor correto. Somente dessa forma amaremos a nós mesmos com o amor correto. Somente dessa forma usufruiremos das coisas com sabedoria. Somente dessa forma amaremos o nosso vizinho com o amor correto. Eu quero terminar dizendo, meus irmãos, seguir a Jesus é um movimento que deve começar com uma rendição e submissão a Jesus e a sua palavra. Palavras do pastor Jonas Madureira. Citando aqui o pastor Jonas Madureira, eu quero terminar esse sermão dizendo isso. E mais do que isso, se nós somos realmente discípulos de Jesus, nós obedeceremos aquilo que ele tem nos dito, que devemos amá-lo acima de tudo. E para você demonstrar esse amor, você tem que discipular. E para discipular,
você precisa ser um discípulo de Jesus. E eu costumo dizer que a maior prova do amor a Jesus é sendo seu discípulo e discipulando a outros, transformando outros em discípulos de Jesus. Deus abençoe e até mais. Então estamos encerrando o culto desta manhã. Agradecemos a Deus pela vida do missionário José Roberto Medeiros, que tem tido um ministério muito eficiente e eficaz na Casa Aba, que trabalha com crianças em situações de risco. Então, que Deus te abençoe e que você tenha uma tarde abençoada. E aqueles que puderem estar conosco às 18 horas, compareçam para o culto presencial. Oremos ao Senhor para encerrarmos esse culto. Mais uma vez, Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós pudemos ouvir e participar. Fomos enriquecidos, ó Deus, pela adoração que pudemos prestar ao Senhor. Obrigado pelo desafio missionário. Rogamos que Tu abençoes, ó Deus, o missionário José Medeiros, a sua esposa, seus filhinhos, que o Senhor continue usando grandemente a sua vida para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. E que aquelas crianças que Ele tem trabalhado, seus pais, possam ouvir o Evangelho de Cristo e possam ser tocados pelo Senhor e regenerados pelo Teu Espírito Santo e serem salvos pela Tua graça. Obrigado, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.